Non era teis locus in diversorio. Não achou-se lugar para eles na hospedaria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, prezados vigários, Padre Fábio, Padre Júlio, prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, e nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem, meus amados irmãos e irmãs, não romperem em verdadeiro júbilo os nossos corações, uma vez que apareceu para nós o Cristo Senhor. A salvação entrou na nossa história. E aí, meus amados irmãos e irmãs, é que eu quero convidá-los a que nós venhamos à porfia. Com cantos de júbilo, aclamemos o Salvador do mundo. Assim, meus amados irmãos, vinde cristãos, vinde à porfia, e nos cantemos de louvor, hinos de paz e de harmonia, hinos de alegria, que os anjos cantam do Senhor. Cantemos. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas havia lugar na estrebaria. Ah, meus amados irmãos, quando a história humana terminar, quando os pergaminhos da história humana chegarem a serem concluídos, certamente as suas palavras mais tristes, as palavras mais tristes proferidas na nossa história, serão justamente essas. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não na hospedaria, mas na estrebaria. Foi, meus amados irmãos, numa caverninha, onde os pastores costumavam levar seus rebanhos em tempos de tempestade, que São José e a Santíssima Virgem Maria foram encontrar refúgio para que o Criador do mundo viesse à sua criação. Ah, meus amados irmãos, no lugar mais imundo do mundo foi que nasceu a Santa Pureza. Ali, meus amados irmãos, aquele que mais tarde viria a ser flagelado por homens que agiam como animais, nasceu ele mesmo entre os animais. Ah, meus amados irmãos, assim é que aquele que viria dizer que é o pão vivo descido do céu para alimentar-nos e nos dar a vida eterna, foi achado, foi encontrado numa manjedoura, um lugar para servir refeição aos animais. Não achou-se lugar para ele na hospedaria, mas na estrebaria, meus amados irmãos. Não encontrou refúgio aquele que vinha oferecer refúgio para todos os corações aflitos e atribulados. Não, meus amados irmãos. No estábulo de Belém foi que aquele que vinha a ser o Criador da história, aquele que colocou todas as coisas no ser, que criou o mundo e tudo o que nele há, veio a sua própria criatura pelas portas dos fundos. Se os judeus outrora adoravam o bezerro de ouro e os gregos o jumento, agora o bezerro e o jumento, em grande reparação, se colocam prostrados no presépio em adoração ao Deus verdadeiro. Ah, meus amados irmãos, aqui nós encontramos um verdadeiro paradoxo da nossa história. Não foi encontrado para ele um lugar para nascer, não há 2000 anos,
não seja assim na nossa história. Aqui fazem-se ressoar aquelas palavras mais tristes da história humana. Não houve lugar na hospedaria, há lugar será na nossa estrebaria, nos nossos corações, nas manjedouras pobres, talvez manchadas, talvez um pouco impuras por causa das consequências dos nossos pecados. Achar-se-á um lugar para o menino Deus, para o Deus menino que quer salvar os nossos corações? Assim é, meus amados irmãos, que toda a criação se curva diante do seu Criador, que pobrezinho vem fazer-se necessitado de nós. Foi nessa noite venturosa, meus amados irmãos, do nascimento de nosso Senhor, que os anjos, em voz harmoniosa, deram a Deus de verdade o seu louvor. Demos também a Ele o nosso devido louvor. Cantemos mais uma vez. Na noite mais estrelada do mundo, o firmamento perdeu toda a sua beleza. E agora, Nossa Senhora, trazendo seu divino Filho nos braços, pode olhar para baixo, para olhar para o céu, caríssimos irmãos e irmãs. Nem a mente mais brilhante do mundo jamais teria imaginado que aquele que colocou em órbita todos os planetas, que aquele que colocou os luzeiros no firmamento, todas as estrelas no céu, agora teria mãozinhas tão pequenas que orbitassem o colo de sua mãe. Nem mesmo a mente mais brilhante da história poderia imaginar que aquele que criou o sol para aquecer a terra precisaria agora de uns paninhos para se aquecer. Ninguém poderia imaginar, meus amados irmãos e irmãs, que aqueles pés eternos que pisavam as nuvens viria agora a ter pezinhos tão frágeis, tão fraquinhos, que não conseguiriam andar sequer sozinhos. Não, meus amados irmãos, aquele que viria a precisar de uma tumba, de um túmulo que não era seu, nasceu também num estábulo que não era seu. Nasceu pobrezinho para se fazer necessitado de nós, para se enriquecer com o presente das nossas almas, oferecidas a Ele de boa vontade. Assim é, meus amados irmãos, que nós também precisamos oferecer para Cristo as nossas vidas, a nossa estrebaria, a nossa manjedourinha, o nosso coração. Aqui, meus amados irmãos, a onipotência se faz omnicarência. Aquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo consegue, faz-se necessitado verdadeiramente de tudo. E é aí que nós nos lembramos que na celebração dos mistérios cristãos, na celebração da Sagrada Liturgia, é o nosso encontro com Jesus no nosso tempo. Hoje, aqui e agora, nasceu-nos o Criador. Hoje, aqui e agora, batem à porta dos nossos corações São José e a Santíssima Virgem Maria. Que resposta teremos para eles? Hoje também, meus amados irmãos, talvez possa ressoar em muitas casas. Não achou-se lugar para eles na hospedaria. Em quantas casas, caríssimos irmãos e irmãs, ainda hoje, celebrando o Natal, não achar-se-á lugar para o Divino Menino, para a Sagrada Família de Nazaré. Ele, meus amados irmãos, que tentou encontrar numa estrebaria o refúgio para a frieza da noite e da tempestade, talvez encontre ainda hoje frieza e desprezo de muitos corações, de muitas casas cristãs que não se lembram dele, que estão imbuídas em pecado, em maldade, em apego às suas próprias maldades, vilezas.
aos seus próprios pecados. Talvez ele bata em muitos corações essa noite e encontre ali amargura, mágoa, impureza, pecado, avareza. Talvez, meus amados irmãos, ele bata também em muitas de nossas casas e não encontre ali, devido ao barulho, um lugar para nascer. Talvez ele bata em muitas de nossas casas e devido à enormidade das nossas atribuições e muitas das nossas tarefas, nós nos esqueçamos de abrirmos as portas para o divino menino que quer tomar conta de nós. Hoje, então, meus amados irmãos, nessa Santa Missa, nesse Natal que celebramos, mais uma vez, bate a porta do nosso coração a Sagrada Família de Nazaré. Ali, no presépio, o menino Deus, com seus bracinhos abertos, como uma singela criança, como se dissesse para nós: esse aqui é o tamanho do meu amor por vós, é de um tamanhão assim. Essa é a singeleza do menino Jesus que quer conquistar as nossas almas. Ali, meus amados irmãos, também, com a gravidade de um Deus, ele mostra o gênero de morte que vai sofrer por nós. A que espécie de sacrifício ele está disposto por causa do nosso amor, por causa de nossa salvação. Meus amados irmãos, será que também nós temos coragem de abrirmos os nossos braços, deixarmos os nossos corações vulneráveis para que o Deus Todo-Poderoso, que se faz pequenino, possa acertar-nos com as flechas inflamadas do seu amor por nós e assim nós entregarmos a nossa vida para Ele? Será que nós estamos dispostos, meus amados irmãos, a partir desse encontro com Jesus na nossa história, no nosso tempo, arrumarmos um lugar para Ele, arrumarmos a nossa casa para Ele, tirarmos tudo aquilo que impede a chegada dEle? Estamos nós dispostos a descruzarmos os nossos braços e abrirmos as portas do nosso coração a Cristo? A escancararmos as portas do nosso coração ao divino menino? Estamos nós dispostos a deixarmos esse singelo menino, pequenino, incendiar-nos com seu amor? Que essa pergunta, meus amados irmãos, ressoe nos nossos ouvidos, à medida que ele vai se encarnar também, mais uma vez, na mão do sacerdote, como outrora, no seio da Santíssima Virgem Maria, agora nessa Santa Missa, e vai ser levantado para nós, como outrora levantado nos braços da nossa Divina Mãe. Que ele e que nós estejamos dispostos a prepararmos o caminho para ele chegar até nós. Que ele nos venha cheio de amor. E que nós com os anjos exultemos, cantemos, rompamos de alegria, porque apareceu-nos o Salvador, que é o Cristo Senhor, na manjedoura em Belém. Esse é o sinal, onde encontrareis o Deus verdadeiro. Estará envolto em paninhos, por vosso amor. Cantemos mais uma vez com todos os anjos e santos do céu. Cantemos, meus amados irmãos, vinde juntarmos aos pastores, vinde com eles até Belém, vinde correndo pressurosos. O Salvador, enfim, nos vem. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Ele se deitou numa manjedoura, para que nós nos aproximemos da Sagrada Mesa, ceiamos com Ele e assim ganhemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.